de vocês, mexe o pescoço, mexe os ombros, para trás, para frente. Vai respirando e soltando. Isso, vai respirando, soltando. Eu quero que vocês toquem nas mãos de vocês, sintam a temperatura das mãos, sabe? Tocar mesmo a parte de dentro, a parte externa das mãos. E eu quero que vocês sintam a temperatura dos seus pés. E vamos agora entrar no nosso eixo. Vamos imaginar duas luzes douradas lá embaixo dos nossos pés, uma girando em sentido horário e a outra em sentido anti-horário. Rapidamente. E essas duas luzes se encontram agora. Só observa a força que isso traz. É o teu chakra estrela da Terra. Agora, essa luz dourada entra nos seus pés, se divide e entra nos seus pés, direita e esquerda. Passa por todo o seu corpo, entra lá no seu chakra raiz, acende o seu chakra raiz, no teu chakra sexual, no plexo solar, e se acopla lá no teu coração. E você sente essa luz chegar no teu coração, com toda essa força, com toda essa expansão que vem da Terra. Com toda essa expansão e essa possibilidade que é estarmos aqui. Respira, solta. Leva a sua atenção lá para o seu cardíaco. E sente esse cardíaco expandindo. Mais, 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 mais. Isso. Agora leva a sua atenção lá para o teu coronário, acima da sua cabeça. Imagina uma luz prateada girando em sentido horário. Rapidamente. Essa luz prateada entra no topo da tua cabeça, passa pelo seu chakra frontal, laríngeo e também se acopla no seu coração, formando um trio. 3 luzes representando o teu lado feminino, o teu lado masculino e o teu lado divino. Respira, solta. E assim entramos no nosso eixo agora. Tomamos mais uma respiração. E quando quiser, pode voltar. Pode voltar para o aqui e agora, completamente energizada, completamente conectada com esse campo de informações. Como vocês estão? Geni, seja bem-vinda. Nem te vi chegar. Seja muito bem-vinda. Estão se sentindo mais conectadas no eixo, né? Sair daquele dia. Acho que todo mundo teve um dia, assim, bastante movimentado, então vamos aterrar agora, né? Então, vamos lá, gente. Ó, a gente trabalhou ontem dinheiro, vida profissional e família. Família e a parte de família, a gente trouxe muito mãe. Inclusive, o exercício que a gente fez, o campo, mostrou muito ali como a gente precisa olhar, o olhar para nossa mãe precisa ser um olhar diferente, né? Um olhar de admiração, de amor, de compaixão também, né? Muitas de nós tivemos mães com fardos bem pesados, né? Com certeza, os fardos de nossas mães foram muito maior que o nosso. Então, se a gente acha que sofreu,
por algum motivo, com certeza a nossa mãe sofreu muito mais que nós. E aí, geralmente, a gente vem com 10% de peso a menos dos nossos pais. Porém, muitas vezes, a gente lá, enquanto pequenininho, a gente se coloca como grande e a gente quer pegar mais coisas porque a gente quer salvar papai, quer salvar mamãe. A gente se arroga diante da vida, a gente acha que está fazendo o nosso melhor. Mas, nessa ação de tomar as dores dos nossos pais, eu me coloco na vida como grande. E me colocando como grande, eu saio do meu lugar de pequena. E eu só posso receber da vida se eu receber do meu lugar. Não tem como eu receber da vida se eu saio do meu lugar. Então, se por algum motivo eu me coloquei maior que a minha mãe, eu queria salvar ela das dores que ela passava, em algum momento da vida eu vou precisar voltar para o meu lugar. Eu vou precisar devolver para minha mãe a história dela, o destino dela, e voltar para o meu lugar. É assim que funciona. Isso é ressignificar, isso é voltar para o nosso lugar, né? Então, a gente falou dos emaranhamentos com o dinheiro, emaranhamentos com a vida profissional, por que que não dá certo. Eu sugiro que vocês, as meninas que não assistiram ontem, que não estiveram presentes ontem, por favor, assistam o vídeo de ontem, porque foi muito legal, de muita informação importante. E aí, hoje, nós vamos trabalhar os emaranhamentos com os filhos. Eu sei que ninguém quer falar de filho aqui, ninguém quer nem saber nada sobre filho, mas nós vamos falar aqui por que às vezes, para nós, pais, né, pai, mãe, por que às vezes é tão difícil a maternidade? Por que às vezes é algo que a gente deseja, não que a gente não deseje. Às vezes a gente deseja tanto ser mãe, deseja tanto constituir uma família, e em algum momento você fala, caramba, aquilo que era o meu maior sonho também é o meu maior pesadelo, entre aspas, né? Também vem carregado de muita dor. Então, por que isso acontece? Primeira pergunta para a gente começar esse tópico. Você sente que seus filhos... Quem é? A Milena? Ali com a Tânia. É a Milena? Você sente que seus filhos vivem ou carregam algo por você? Alguma de vocês aqui sente que os filhos de vocês carregam alguma coisa por vocês? Gente, primeira coisa, filho é sintoma. Filho até 18 anos é sintoma. Então, tudo aquilo que é problema de pai e mãe, vai refletir nos filhos, até os 18 anos. Até os 7 anos, a criança fica completamente dentro do campo da mãe. Então, se a mãe sente dor de cabeça, a criança sente um incômodo também. Se a mãe está triste, a criança sente essa tristeza. A mãe estando perto ou a mãe estando longe, tá? Não é só quando a mãe criar a criança, não. É porque o vínculo não se separa. A mãe é falecida. Essa criança pode sentir um grande vazio, uma grande falta, uma grande ausência ali. A partir dos 7 anos, é natural e é comum que essa criança vá para o campo do pai. Porém, muitas mães, elas não permitem que os filhos vá para o campo do pai. Aqueles relacionamentos onde o pai vai embora, onde o pai não reconhece a paternidade, então, nem energeticamente essa mãe permite que esse filho vá para o campo do pai. E é muito importante para o crescimento do filho que dos 7 aos 14 anos ele esteja dentro do campo masculino, seja esse filho menino ou menina. Aos 14 anos, a menina, ela volta para o campo da mãe e o filho fica no campo do pai. Assim sendo, cria-se um adulto forte, capaz de tomar decisões, capaz de enfrentar a vida com coragem, porque com quem o menino vai aprender a enfrentar a vida? Com a mãe? Não. A mãe jamais vai ensinar um filho a enfrentar a vida. A mãe não tem força para levar o filho para a vida. Lembra que a gente conversou ontem? A mãe sustenta o filho
durante a gravidez. Quando a criança nasce, quem sustenta o filho da vida é a força do masculino, é a força de fora. A mãe é tudo dentro, yin. O pai é tudo fora, yang. Então, masculino e feminino. Graça, eu não tive contato nenhum com meu pai, não importa. Quem te sustenta na vida é a força do teu pai. Porque você é 50% seu pai, 50% a sua mãe. Então, tudo que você sente dentro de você, as sensações, os sentimentos, as emoções, está relacionado ao campo da mãe. Como você se comporta no mundo lá fora está relacionado ao campo do pai. Graça, mas eu sou completamente diferente do meu pai. Às vezes a gente está tentando provar para nós mesmas ou para o nosso pai que a gente consegue ser diferente dele. E aí a gente cria uma resistência tão grande que em um dado momento, quando essa guarda baixar, eu vou perceber que em algum aspecto eu estou sendo igualzinho ao meu pai. Em alguma área da minha vida, isso vai desembocar em alguma área da minha vida. Pode ser que eu não seja em todas as áreas igual ao meu pai, mas em alguma área da minha vida eu vou ser igual ao meu pai. Exemplo, vamos ver se vocês, talvez hoje vocês não tenham mais, mas durante toda a vida de vocês, qual era o julgamento que vocês tinham em relação ao pai de vocês? Que o pai de vocês era o quê? Fraco, omisso, bravo. O que vocês... Coloquem no chat aqui para mim, por favor. Qual era o maior julgamento da vida de vocês em relação ao pai de vocês? O que vocês... A vida inteira era... Quando vocês pensavam no pai, vinha aquela percepção que vocês tinham do pai de vocês. Ausente. Uau. Ausente também. Ausente. Ausente. Quem mais, gente? O que vocês pensavam? Quando vinha o pai, o que vinha junto com esse pensamento do pai? Para mim, eu vivi com meu pai e a convivência era maravilhosa. Eu tinha uma honra muito grande do meu pai, um orgulho. Então, isso aí, para mim, como diz a Geni, proteção, pode ser. Então, Geni, isso me ajudou. Geni me ajudou a entender a palavra. Então, quando você pensava no seu pai, você lembrava da proteção que ele trazia. Sim. E você, Mari? Para mim, engraçado que veio realmente a palavra ciúmes. E eu, a vida inteira, eu disse, meu pai sempre tinha outro. Então, você se sentia traída pelo seu pai? Sim. Quando eu estava no lugar da minha mãe, né? Porque ele traiu, foi minha mãe, né? Não eu, né? Sim, sim. Tá, ok. Olha só. O que você sente do seu pai é o que você vai sentir do mundo lá fora. Então, se você olha para o seu pai e você sente protegido, então você não vai ter tanto medo da vida. Você não vai ter tanto medo de encarar a vida. Você vai, dentro de você, alguma coisa vai te dizer que algo vai te proteger. É como se você tivesse ali em mente que de alguma forma vai dar certo. Então, isso é positivo. Então, de alguma forma, a coisa vai funcionar. Agora, se você sentir o pai ausente, é muito natural que no menor sinal de dificuldade, você sinta que não dá conta de resolver. Porque lembra, o pai é tudo lá fora. Então, se esse pai era ausente, eu também não me sinto capaz de encarar, de enfrentar quando as coisas estão difíceis. Para mim também, eu senti o meu pai muito ausente. Então, eu passei 20 anos para tomar uma decisão em relação a ficar num casamento ou me separar. Porque eu não me sentia capaz de encarar a vida, porque eu tinha essa ausência de pai. Então, por exemplo, a Mari, né, que sentia esses ciúmes do pai. Então, é muito possível que ela tinha esse medo de ser traída pelas pessoas, pelos amigos, pelo próprio esposo, pelos relacionamentos em geral. Porque é dessa forma, esse sentimento matriz em relação ao nosso pai, que configura como a gente olha para o mundo. Engraçado, que o campo vai se fazendo sozinho, né? Eu estou com um texto na mão e não leio. Tem graça. Mas é assim, igual a proteção que eu sentia no campo do meu pai, confirma o que você disse sobre
a vida, né? Eu sempre confiei na vida, sempre que eu ia, eu sempre achei que ia ser protegida e que alguém ia me proteger. É verdade. Mas tem um outro lado também, que é o da Marinês, que ela trouxe aí de ciúme, que eu brigava muito com meu pai com relação ao ciúme dele com a minha mãe. E isso que você traz também da consciência do ciúme também reverberou na minha vida durante o decorrer das relações, de sempre ter aquela insegurança, aquele medo de ser traída, de achar que eu estou sendo traída, e isso vem do campo deles. E tem uma coisa muito importante para vocês observar. Esse sentimento em relação ao pai, ele vai reverberar muito forte no nosso trabalho, na nossa vida profissional. Porque quem sustenta o campo profissional é o pai. É a força do pai que mantém, que sustenta o nosso... Na verdade, assim, quem sustenta é a mãe, mas quem mantém aquela força do nosso trabalho é o campo paterno. Então, se eu sentia um pai... eu tinha ciúme do meu pai, então eu vou ter alguma insegurança em relação também ao que eu entrego, em relação ao que as pessoas acham do que eu entrego, que volta, entende? E aí, olha só, para vocês entenderem, em relação, para a gente voltar esse olhar também para os nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos, eles estão projetando, na verdade, nós estamos projetando as nossas frustrações dos nossos filhos. Então, aquela área que o nosso filho não está tendo sucesso, aquela área que o nosso filho está dando muito trabalho, aquela área que o nosso filho está sendo muito difícil, não entende, a cabeça é dura, não entende. Se a gente for analisar, é uma projeção da nossa relação também com o nosso pai. Então, se eu não tinha confiança no meu pai, é possível que eu também seja insegura com meus filhos. O filho sai, eu fico com medo se vai acontecer alguma coisa com ele, se ele vai saber encarar os problemas que vier para ele ali. Então, o filho sai para trabalhar, então a mãe fica com o coração na mão. Será que ele vai dar conta? Será que ele não vai ter problema no trabalho? Será que ele não vai ter problema com os colegas de trabalho? Será que ele não vai se atrasar? Entende? Então, a insegurança que eu tinha em relação ao meu pai, eu vou projetar isso também em relação aos meus filhos. Porque o que é uma relação? A gente não vai passando? É de pai para filho? Então, isso é transgeracional. É possível que essa insegurança que a gente sente, essa também falta de confiança total no pai, é possível que isso também venha de algum ciclo interrompido lá atrás, pelos avós, bisavós. Então, se um ciclo, até chegar no meu pai, foi interrompido, isso vai reverberar aqui hoje, que vai reverberar também nos meus filhos. Eu vou projetar essa insegurança, esse medo, né, essa frustração, todas as vezes que o meu filho não corresponde àquilo que eu acho que é o correto para a vida dele. Porque a gente fica assim, muito naquela. Mas isso não é o certo para ele. Porque a gente ainda está com um olhar muito lá atrás. Somente quando eu me desidentifico com isso aqui atrás, é que eu posso ter um novo filtro aqui para frente. Aí eu posso olhar para o meu filho e dizer para ele assim, você já pode viver a sua vida a partir das suas próprias escolhas, e não mais a partir das minhas projeções. Porque, geralmente, os nossos filhos tomam decisões a partir das nossas projeções. Tá? Outra coisa, segura aí, Tânia, agora você já fala, tá? Outra coisa, outra causa que pode fazer a relação com os nossos filhos ser um pouco complexa, às vezes. Exemplo, quando o filho está ocupando o lugar de um parceiro emocional. Por exemplo, o filho está no lugar do marido. Ou o filho está no lugar de um ex-parceiro que eu tive. Pode acontecer. Então, vamos imaginar que eu fui muito apaixonada por alguém no passado e esse amor não pôde ser consolidado. E aí, quando eu tenho um filho, eu vou
ter tanto amor por esse filho que eu coloco esse filho no lugar daquele amor que eu tive que não pôde ser vivido. Graça, quais são as consequências disso? Eu vou falar agorinha. Outra causa, crianças repetindo dores não resolvidas dos pais, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu trago uma dor do meu sistema, eu vou ver no meu filho essas dores se repetindo. Eu vou ver no meu filho, e aí eu não vou saber lidar. Exemplo, sabe aquele filho que é muito parecido com a gente? Você olha para ele, você não vê ele, você vê as suas atitudes, e você fala, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso se a pessoa é igualzinha a mim? Como é que eu lido com isso aqui? Porque uma coisa é você olhar para você. Gente, e eu vou dizer para vocês, por experiência própria, tudo no filho dói mais. Você passar, exemplo, você passar por uma dor de que você teve uma decepção amorosa, ok. Agora, você vê o seu filho passando pela dor da decepção amorosa, dói ao quadrado. Dói muito mais do que quando você passou. Porque o filho é o nosso calcanhar de Aquiles, né? O filho é aquele onde você quer que ele jamais sofra. Mesmo com a consciência que a gente tem. Ninguém quer que os filhos sofram. Por mais que a gente, muitas vezes, está vendo ali o filho escolhendo coisas que vai trazer sofrimento para a vida dele. No fundo, você não quer aquilo. E você não sabe lidar com aquilo. Outra coisa é quando tem... como é que chama os filhos não reconhecidos? Alguns chamam de bastardos, né? Filhos bastardos. Então, quando no sistema tem filhos que não foram reconhecidos, é muito comum esses filhos aqui dessa família constituída se tornar rebeldes. Eles precisam demonstrar essa fúria. É muito comum eles demonstrar raiva, fúria, aquele sentimento, aquela coisa de rebeldia sem causa. Aquele filho que se torna rebelde sem causa, muitas vezes eles estão representando um filho de um casamento anterior que não pôde ser visto, um filho que foi mantido em segredo ou do pai ou de uma geração anterior. Então, é muito comum, são causas muito comuns dos filhos de ter conflito com os filhos. Só para vocês terem uma noção, eu atendi, deve ter mais ou menos uns 21 dias que eu atendi uma mãe e uma filha, a filha de 18 anos, e veio com a mãe, né? E a questão, a mãe trazia o seguinte, que a filha só namorava com pessoas que estavam ali envolvidas com crime, com pessoas que a mãe percebia que ia trazer sofrimento para a vida da filha. E a filha, ela dizia assim, olha o que ela dizia, eu não gosto de pessoas iguais a nós. Que a mãe dizia assim, não, mas nossa família é tão correta, todo mundo é correto, lá, lá, lá. E a filha dizia, mas eu não gosto desse tipo de pessoa. Eu não gosto dessas pessoas que são muito corretinhas, não sei o quê. Ok, tudo bem, será a fala da filha. Quando a gente abre o campo que a gente vai colocar ali, eu percebo que tem uma energia de gêmeos. E aí eu pergunto para a mãe, você tem irmãos gêmeos? Você é gêmea? Ela, não, mas a minha mãe teve uma gravidez de gêmeos que perdeu. Quando coloca esses gêmeos, eu vou falando, eu vou arrepiando. Quando coloca os gêmeos no campo, os gêmeos vai exatamente para o lugar de encontro com o namorado, com o namoradinho que a mãe acha que é ruim para a filha. Ou seja, quem que a filha está buscando nesses namorados diferentes? Aqueles tios, né, aqueles irmãos da mãe que não puderam vir, que não puderam fazer parte, pertencer, não foram vistos. Inclusive, antigamente, as pessoas não tinham essa consciência. Perdia, por exemplo, os filhos ali, não tinha a preocupação de incluir. Então, aquele filho que nasceu depois, ele era o primeiro filho. Não, se você teve uma gravidez de gêmeos, que você perdeu, o próximo filho será o terceiro filho. Você já teve 2 filhos. Eles só não ficaram na vida. E aí, elas ficaram assim... Eu também fiquei muito... sabe? Caramba!
como que os nossos filhos podem estar representando aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que, os natimortos, eles causam um vazio muito grande no campo, muito grande na família, vazio, conflitos, irmãos também que foram de relações anteriores, o pai teve uma primeira família, teve um filho, e esse filho não pôde vir para essa segunda família, não é reconhecido, e isso causa muito conflito. Pode falar, Tânia, porque aí depois eu vou para as consequências. Quais são as consequências desses emaranhados? Não, o que você estava falando sobre as consequências dos filhos parecer com os pais. Eu vejo muito nos meus filhos repetição do comportamento da relação que eu e meu marido vive. É nítido. E comportamento da Sabrina, que é a primeira, né? Minha primogênita, não dele. Repete muito o comportamento da ex dele. Bem Assim, comum. em vários comportamentos, é igualzinho. Fica linkado, né, ao ex-parceiro, aquele... porque, assim, com a tua consciência, pode ser que você já tenha incluído essa parceira anterior, só que talvez Sim. ele não. O marido, o esposo, não. Eu já fiz muita constelação, já tive a oportunidade de fazer, de incluí-la, tanto que sempre a gente se deu bem, assim, de conversar e tudo, não sei no coração dela, mas na minha parte, sempre olhei ela com bons olhos e respeitando o lugar dela, né? Sim. E sempre soube que ela veio primeiro, e se ela não tivesse saído, eu não teria essa família que eu tenho hoje, né? Sim, ela tem o lugar, Tanto ela sempre será a primeira. tanto que a Sabrina melhorou bastante o comportamento, bastante. Mas eu acho que precisa olhar mais. E outra com relação a vício. Meu avô, ele era alcoólatra, né? Então, minha mãe tinha pânico quando ele chegava em casa, que sabia que ia haver agressões, ia haver violência, ia haver muita coisa ali que ela não gostava. E na família tem tendências aos vícios. E devido a isso, ao medo de ter vício, meu filho tem um vício. Ai, que legal. Aqui que a gente traz para a gente. Aquilo que você teme, acontece. E aí aconteceu. É porque a gente só tem medo porque tem uma informação no campo. Eu só tenho Sim. medo de algo porque existe uma, é como se fosse uma nuvem pairando ali, ó, isso pode acontecer, isso pode chegar a qualquer momento, né? Tem Sim. essa informação aí no campo. Aí, quando eu frequentava a religião, a igreja, até então eu achava que eu estava indo para servir a Deus. Depois eu percebi que eu estava em busca de salvação para eles. Só que aí é o reverso, eu tinha que ir para mim, não para eles, né? Então, no momento que eu me encontrei, que eu entendi isso e que eu parei de buscar para os outros e passei a olhar para mim e buscar o autoconhecimento para mim, aí eu vejo hoje eles com outros olhos, sei que meu filho tem essa experiência que tem que atravessar e ele vai ter que amadurecer e sair dela com a consciência que ele adquirir, e a gente só pode interceder, né? Muitas vezes, olha só, muitas vezes os filhos estão linkados por escolha deles. Porque Também. é mais fácil eu repetir um padrão, porque eu vou estar sendo leal, eu não estou sendo desleal hora nenhuma, eu estou sendo leal ao sistema quando eu repito o padrão. É mais fácil eu repetir o padrão do que eu ir buscar me desidentificar com isso, porque desidentificar com isso, com o vício, por exemplo, eu vou precisar olhar para mim, é o que você fazia. Você ia para a igreja buscando uma salvação para os outros, evitando de olhar para você. Então, muitas vezes, a religião é uma fuga, assim como os vícios. A pessoa que é muito religiosa, eu digo isso por experiência própria. Enquanto muito religiosa, era uma fuga para mim. Eu me sentia confortável estando buscando e evitava de tomar as decisões que eu tinha que tomar. Então, para mim, era melhor estar ali, né?
acreditando que Deus vai fazer, acreditando que... Entende? Então, é uma fuga também. Aí, é bom que a gente já está trazendo casos reais, né? Porque aqui, ó, a gente fala assim, ó, as consequências. Exemplo, crianças com ansiedade, agressividade ou apatia. Sabe aquelas crianças que, ai, parece que está só existindo, não tem ânimo para nada, vai para a escola empurrado. Então, essas crianças, elas podem estar representando esses papéis de alguém que não foi visto ali no sistema, de alguém que não pôde pertencer, de um natimorto, né, de um aborto, ocupando um lugar que não é dela, tentando suprir uma dor ali daquele sistema. Outra coisa, a criança ou até o adolescente adulto, quando tem dificuldade de autonomia. Porque o que é autonomia? Autonomia é eu saber quem eu sou. É eu me reconhecer. Então, quando eu não me reconheço, aquela coisa... Um exemplo, eu, por exemplo, até os 19 anos, eu olhava para mim e eu não sabia quem eu era, assim. Falava, gente, mas que eu me sentia um vegetal, eu não me sentia... Eu era muito estudiosa e tudo, mas parece que eu não tinha algo que me aterrasse aqui no planeta Terra. Então, eu vivia por viver. Não chegava a ser uma depressão, mas era uma falta de autonomia. Você não se reconhece como ser pensante, que faz parte, pertencente. Porque, olha que interessante, gente. O pertencimento, você sente ele nos primeiros 40 segundos após o seu nascimento. Quando você nasce, você tem 40 segundos para identificar se você pertence ou não àquele lugar. Aquele colo, a mãe, aquele relacionamento com a mãe inicial é o que traz o pertencimento ou não. Aí, veja, você vem de uma gestação totalmente conturbada, a única coisa que você queria, porque às vezes a gente pensava assim, antes, a gente pensava assim, nossa, é bom demais estar no útero da mãe. Hoje a gente já sabe que não é tão bom assim. É um lugar de lutas e conflitos também. Então, você fica doido ali para nascer. Você já viu alguns, tem a história dos gemelares e tudo mais. Dentro da barriga da mãe, você viu outros bebês indo embora. Então, você fica doido para sair dali também. Então, quando você sai dali, que você sai do ambiente, por isso que é tão importante a coisa do parto humanizado. Criar um ambiente para essa criança se sentir pertencente, sentir que ela faz parte. Porque ali, o raio-x inicial é ali. Então, por exemplo, as crianças que nascem vão para a incubadora. Essa criança vai se sentir pertencente? Não. Ela não vai se sentir pertencente. Porque ela não tem o calor, o aconchego materno, o olho no olho. O que supre carência, as pessoas, os adultos que têm carência, dependência emocional, é a falta de olho no olho com a mãe. Então, se a tua mãe não te amamentou, você não olhou no olho da tua mãe, você vai ter carência, sim. Você vai ter dependência emocional, sim. Você vai ter dificuldade com relacionamentos, sim. Você vai ter dificuldade de se sentir amada. Sinto muito, mas é isso que acontece. Outra coisa, né? Além da dificuldade de autonomia, é o que eu já estou falando, relações de dependência e culpa parental excessiva. Então, você se sente culpado por tudo. O pai e a mãe separou, eu me sinto culpada. Meus filhos escolhem um caminho que não é tão bom para a vida deles, eu me sinto culpada. Então, eu vou me sentir... É aquele adulto que se sente culpado porque choveu, porque fez sol, porque esqueceu o guarda-chuva. É uma culpa excessiva. É muito doido. E é exaustivo e é muito doloroso estar nesse lugar, que é fora do seu lugar. A vida só pode trazer um pouco de leveza, um pouco de tranquilidade quando a gente está no nosso lugar. Pois é, Tânia, isso tem sérias consequências, né? Aí a gente cresce, quando a gente não é amamentado, a gente cresce e a gente vai buscar essa nutrição no marido, a gente vai buscar essa... Existem pessoas que estão buscando essa nutrição nos filhos.
Eu não tive nos meus pais, então eu busco nos meus filhos. Aí o que é que eu faço? Eu tiro meus filhos do lugar de filho. Eu inverto, é uma quebra de hierarquia. Eu não exerço o meu lugar de mãe, eu espero do meu filho. Sabe aquele. Eu tenho uma cliente que, assim, a gente já trabalhou muito, e só que parece que você cria um vício na necessidade de depender emocionalmente. É um vício mesmo. Você é viciado de querer a atenção do filho. Ah, porque a minha filha saiu com o esposo, viajou, não me convidou. Gente, não tem nada de errado nisso. A filha tem que sair com o marido mesmo e passear. Entende? Não tem que chamar a mãe mesmo, não. A mãe tem que criar a própria vida dela. Por isso que o filho, principalmente filho homem, né, casa, a mãe fica arrasada. A mãe quer, conscientemente, a mãe quer que o filho case, que seja feliz, mas tem algo dentro dela que fica quebrado. Fica quebrado por dentro. E aí a gente precisa dar uma distância confortável para esse filho e para a vida. E, infelizmente, a gente não, mesmo tendo consciência, a mãe sempre vai buscar o filho. Então, por isso que a gente tem que fazer o movimento de pegar o filho e mostrar o campo do pai para ele, ó. Porque só o pai tem a força de projetar para a vida. Nós não temos, gente. Nós não temos. Por mais consciência, por mais conhecimento que a gente tenha, só quem pode projetar os filhos para a vida é o pai. Beleza? A gente sempre vai acolher, vai trazer para o colo. Vem mesmo para casa, o filho separa, a gente fica feliz da vida. Triste porque separou e feliz porque o filho vem para casa. Pode não ser o seu caso, Tânia, mas tem mães que ficam. Não, eu quero meu filho bem longe. Que é até bom que eu tenho lugar para passear. Pois é, mas ainda tem mães que sentem assim, ai, meu bebê. O filho com 30, 40 anos, meu bebê. Entendeu? E, na verdade, vai ser nosso bebê pro resto da vida mesmo, gente. A gente tem que concordar. Só que, com a consciência que a gente tem e querendo que eles vá para a vida, a gente precisa levar esses filhos para o campo do pai. Ó, aprende aí como é que você se vira lá na vida com o teu pai. Isso é energeticamente, tá, gente? Não é a gente olhar para o filho e falar, ó, seu pai, não, não, é energeticamente. Por exemplo, pega bonequinhos, pega, sei lá, vidro de esmalte, perfume, desodorante, sei lá. E coloca ali, ó, você, seus filhos, se você tiver mais de um, e seu esposo. Se você não tiver força para fazer o movimento, pega um representante para o pai e para a mãe. Coloca no campo ali. E faz o movimento de pegar os filhos e levar para o campo do pai. Parece uma besteira. Ah, mas é só isso. Gente, mas faz com presença e sente como que é levar esses filhos para o campo do pai. Porque eu lembro que assim, a maior alegria da minha vida tinha aqueles meninos pequenos. Acho que é por isso que eu fiquei tão feliz hoje com esse sonho, que eu sonhei com eles pequenos. Gente, eu era tão preenchida com aqueles meninos. Por quê? Era a minha carência. Eu projetava neles aquilo que eu não tive do meu pai e da minha mãe. Eu tinha os meus filhos. Então, eu não estava nem aí para o marido. Aí o marido fazia o quê? Ia para a rua, arrumava outra. Por quê? Porque o lugar de esposa estava vazio. E eu não entendia isso. Falava, gente, mas eu sou uma esposa tão maravilhosa. Cuido tão bem dos meus filhos, por que meu marido me trai? Porque não tinha uma esposa ali. Tinha uma mulher apaixonada pelos filhos. Simples assim. Então, quebra de hierarquia é algo que traz muito problema para a gente, para a nossa vida, para as nossas relações. Tá? Ó, só para a gente... Oi. Vou falar uma palavrinha, você me perdoa para te cortar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito autêntica, igual, por exemplo, você acabou de falar aí do exercício, e você me fez lembrar que eu já fiz vários movimentos sistêmicos com os meninos, e eles sempre vêm tudo para mim. E eu nunca fiz esse aí que você está falando de mandar para o pai. Claro que a gente vai, os filhos vai para a mãe.
É gostoso demais, gente. Colo de mãe, colo de vó é a coisa mais deliciosa que existe. Eu lembro quando eu tinha meus problemas, né, Paola? Quando eu tinha meus BO lá em casa, eu ia lá para casa da minha avó. Fazer nada, só ficar lá sentindo o cheirinho da minha avó, deitar na rede da minha avó. Ai, que delícia. É muito Magnólia bom. nunca fez isso também. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Muito bom. Entende? Ok, então, o que a gente vai tratar mesmo hoje é filhos. Pai afeta a nossa vida social, a vida lá fora, com os amigos, no ambiente de trabalho, com o chefe. Quantas pessoas têm problema com o chefe, né, gente? Por quê? Problema com o chefe, problema de hierarquia, é problema com pai e mãe. Quantas pessoas, jovens, adolescentes, ficam ali naquela rebeldia e eles não aceitam regras? Por que eles não aceitam regras? Porque eles estão fora do lugar deles. Eles têm, muitas vezes estão exercendo em casa um papel que não é o papel deles. Então, inconscientemente, ele se sente grande. Então, chega na vida lá fora, eles não obedecem às regras. Né? Então, olha só. Meu ambiente, eu tenho a minha família de origem, eu tenho a minha família constituída. Tá travando, né? Tá falhando aí para vocês, é? Eu tô vendo aqui. Vamos ver se melhora. Então, assim, ó, eu tenho a minha família de origem, papai e mamãe, eu tenho a família que eu construí, né, a minha família constituída, e eu tenho um outro sistema que é o meu ambiente de trabalho. Pode ser que eu leve esse não pertencimento para o meu ambiente de trabalho, para as rodas de amigos. Sabe aquela pessoa que chega na roda de amigo, parece que quando ela está presente é uma energia, quando ela sai parece que todo mundo está falando dela. Então a pessoa está ali, mas ela está desconfiada, acha que as pessoas que estão ali não gostam dela, ou que são falsas com ela. Sabe aquela cisma que a gente tem que o outro está sendo falso? Isso é um exemplo de não pertencimento, é porque eu não me sinto pertencente àquele grupo. Quando eu me sinto pertencente, eu relaxo. Todos os lugares que eu me sinto pertencente, eu estou o quê? Ó, relaxada. Ó como é que eu estou relaxada aqui para falar com vocês. Porque eu me sinto pertencente aqui. Agora, se eu me sentisse não pertencente, eu ia ter aquela coisa assim, é perigoso falar para elas. Será que elas vão entender o que eu estou dizendo? Será que elas não vão pensar errado do que eu estou falando? Não vão entender errado, entende? Então, eu relaxo quando eu me sinto pertencente. Então, se você chega na roda de amigos, se você chega na igreja, lá no grupo da tua religião, e tu não se sente, parece que está ali um clima meio estranho, é que você não se sente pertencente. Quais são as causas disso? Exclusões no nosso sistema. Exemplo, exilados, rejeitados, traficados, pessoas que foram traficadas de um país para outro. Então, eu não vou me sentir pertencente ao grupo social. Olha como é forte. Abortos também e natimortos. Tá? Então, eu vou ter esse sentimento de não pertencimento se eu tenho isso não visto no meu sistema. Outra coisa, experiência de abandono ou rejeição na infância. E se eu não tive o olhar desse pai, o olhar dessa mãe, eu vou me sentir assim meio esquisito. Eu lembro que eu não relaxava nunca na escola, gente. Eu adorava estudar, mas eu não relaxava na escola. Eu tinha dificuldade de dizer o meu nome na hora da chamada, de dizer presente. E olha que eu sou bem falante, mas eu sempre tive uma trava na minha comunicação. Parece que eu não estava... Parece que era um peso estar ali. Por quê? Porque o abandono a gente traz de onde? De casa. Então, eu não me sentia pertencente na escola. Tirava notas super boas, mas era muito tímida, assim, muito reservada. Me sentia à vontade com 2, 3 pessoas. Sempre foi assim. 2, 3 pessoas possivelmente estavam representando ali os meus gemelares. Então, sempre tive uma rodinha ali de 2, 3 amigos no máximo. Ali eu me soltava, ali eu brincava, eu era extrovertida, eu era divertida. Mas na sala como um todo, eu tinha muita dificuldade.
por conta da experiência do abandono e da rejeição. Também quando a gente está sendo leal a alguém que não pertenceu, não pôde pertencer, né? Tudo aquilo que a gente já viu com relação aos filhos também serve aqui para a vida social. E também quando a gente tem traumas ou traz traumas de humilhação social. Por exemplo, quando os nossos pais foram muito pobres e você viu seus pais sofrerem humilhação perante pessoas públicas, então você vai ter esse trauma e você vai representar isso também ali no teu grupo de amigos. Aí o que você vai fazer? Então é muito importante isso aqui, a gente observar os nossos jovens, filhos, sobrinhos, a galera mais jovem da nossa turma ali. Por exemplo, eu fico muito de olho nos meus sobrinhos, com o que eles estão me mostrando ali, com o que eles estão fazendo. Se você percebe que o adolescente, por exemplo, está se isolando muito, isolamento, dificuldade de se sentir visto, ou aquela vontade de não ser visto, sabe? A pessoa quer evitar o máximo de contato possível com outras pessoas, com outros adultos. A autossabotagem, tem um grupinho ali reunido e ele faz de tudo para sair mais rápido dali, ele se sente desconfortável ali. E também o medo da exposição. Aquela coisa que a gente, lá na escola, né, o medo de falar em público. O medo de falar em público é esse medo de se expor. O que é que eu estou expondo? Porque é assim, ó, quando eu estou diante de um público, não sou apenas eu que estou diante de um público, sou eu e todo o meu sistema, e toda a minha ancestralidade. Então, se eu venho de um sistema onde teve pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, que foram exiladas, traficadas, que passaram por traumas mais dolorosos, a minha imagem, ela é como se ela estivesse ali trazendo essas informações ocultas. Então, isso não é decodificado aqui na mente. Eu não sei que eu estou representando isso, mas eu sinto isso no meu corpo, através do desconforto. Eu me sinto completamente desconfortável de estar ali. Tá? Então, o sentimento eu não tenho, nenhum lugar me cabe. Parece que nenhum lugar lhe cabe, parece que todos os lugares são ou pequenos demais, ou você se sente perdido demais para aqueles lugares, tá? E aí, quando é que a gente leva isso para o relacionamento afetivo? Aqui, a gente vai pegar o padrão de relacionamentos, específico de relacionamentos. Quando eu levo essa dependência emocional para o meu relacionamento de casal, para o meu casamento, na verdade, eu estou sendo leal aos relacionamentos infelizes do meu sistema. Então, se houve homens e mulheres que brigaram muito, que separaram muito, que homens mataram mulheres, ou mulheres mataram homens no seu sistema, então você vai levar isso para o teu relacionamento afetivo. Você pode estar identificado. Você olha para o seu marido e do nada sente uma energia de desconfiança, ou do nada você sente um distanciamento emocional. Do nada, esse do nada é informação. É muito importante que a gente, por exemplo, aquele dia que você olha assim e fala, parece que a pessoa não tem nada a ver com você. Então, é muito importante você olhar para isso e falar, peraí, o que tem por trás disso? Não é do nada que eu estou sentindo isso. Esse do nada tem muita informação ali. Sabe, a pessoa chega perto de você e fala assim, nós estávamos bem e do nada nós começamos a brigar. Então, que do nada é esse? Esse do nada é um vínculo com relações adoecidas do passado. Tá? Repetição de abandono, traição ou violência dentro das relações, confusão entre amor e dor. Tem gente que relaciona amor à dor. Não sabe amar sem sentir dor. Porque no nosso sistema, a única maneira de amar foi com muita dor. Houve disputas. A gente sabe que antigamente tinha alguns casais que eram disputados assim, a mão da moça era disputado praticamente num duelo. A bala. 2 homens apaixonados por uma mulher, então existiam essas práticas muito loucas antigamente, de se disputar alguém a bala. Ou de tentar provar para o pai da moça que você é o melhor. Então, já vem de uma competição. Ou
Aquele casamento, por exemplo, aquele casamento arranjado. A menina tem 14 anos, o cara tem 50 anos, 60 anos, mas os pais entregam essa menina para casar com esse senhor, porque tem uma troca ali, de favores. Esse senhor, o dote, né? Não tinha coisa do dote? Então, nós, mulheres, éramos uma peça, era uma peça de troca dentro das relações. A gente tinha valor monetário, mulher tinha valor monetário. E isso traz uma dor muito profunda hoje ainda nas relações. Exemplo, tem muitas mulheres que falam assim, se for para eu ter que pedir alguma coisa para o meu marido, é muito doloroso para mim. E se eu pedir e ele perguntar para quê, você percebe que não tem nada de errado você pedir algo para alguém que vive com você. O que tem de errado nisso? Nada. Vocês estão convivendo juntos ali, tem uma parceria, não tem problema nenhum. Então, por que é uma dor para você? Porque você ainda tem uma informação que você é uma mercadoria. Você ainda se sente comprada ou vendida por suas necessidades. Então, aqui também dá pano para manga, né? Essa palestra aqui tem que ser para outro dia. Que isso aqui dá pano para manga. Vínculos interrompidos não elaborados. Então, eu era apaixonada por um homem, mas esse homem era pobre, e o meu pai e minha mãe arranjaram um casamento com um homem rico. Então, são relacionamentos não elaborados, não vividos, proibidos. Então, isso foi passando de geração em geração, e aí eu não entendo porque hoje eu não consigo ser totalmente plena nas relações. Por que eu não consigo me sentir 100% dentro de uma relação? Aí você vai fazer um mergulho, você vai ver que tem todas essas histórias ali guardadas no teu sistema. Tá? Aí, quais são as consequências, gente, de ter essas questõezinhas? Relações tóxicas, se sentir sozinha mesmo estando dentro de um relacionamento, medo do compromisso. Por exemplo, eu, Maria das Graças, até hoje não casei, estou no 3º relacionamento. Graça, mas por que... Gente, tem história aí, tem informação aí. Medo do compromisso. A ideia de ir lá e ter que assinar o papel. Então tem que ser trabalhado isso aí. Repetição de padrões destrutivos. Existem sistemas que se relacionar é muito perigoso. Tem informação de morte ali naquele sistema. Alguém foi morto porque amou demais. Alguém foi morto porque acreditou demais. Alguém foi muito abusado por se entregar demais. Então, tem essas informações ali no campo. Tá? E, enfim, eu acredito que é isso por hoje, né? A gente vai aprofundar isso amanhã, né? Durante o dia. Pela manhã, a gente vai trabalhar bastante a questão ali do interno, do I, mãe e feminino, e à tarde, os nossos comportamentos na vida, relacionamentos, vida profissional, tá? Então, a gente vai dividir amanhã em 2 momentos. Manhã, a parte emocional, a parte mãe, e tarde, a parte comportamento, a parte pai. Beleza, meninas? Eu vou parar a gravação aqui para a gente bater um papo, eu quero ouvir vocês. Diante de tudo isso, né, é um monte de informação aglomerado de informação, mas é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa expansão. Agora eu quero ouvir vocês.